Nós vamos nesse momento nos colocar em pé, todos que puderem, para lermos a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, esses versículos aí, 28 ao 30, muito conhecido, né? Muito conhecido, muito citado. Muitas pessoas às vezes não sabem dizer onde está escrito, mas já ouviu esse versículo dele alguma vez. É o grande convite de Jesus. Ele dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Senhor Jesus, nós cremos na Tua palavra. Nós a lemos nesta noite e sabemos que é a verdade. Temos atendido este convite e verdadeiramente o Senhor nos tem dado paz para a alma. Ó Deus, se há muitos que ainda não experimentaram este descanso, este repouso, nós os apresentamos a Ti nesta hora, para que o Senhor os ajude. E nós pedimos que o Senhor nos revele mais profundamente o poder destes versículos, a profundidade deste convite. Em nome de Jesus Cristo, abençoe cada um. É a nossa oração. Amém. Então podem se assentar todos. Esse grande convite de Jesus, conhecido por muita gente, atendido por poucos. Esta é a verdade. Convite conhecido por muitos, atendido por poucos. Muita gente tem ido a igrejas pensando que estão indo a Jesus. Há uma grande diferença. Igrejas estão cheias de pessoas que não têm tido um encontro com Jesus. Esta é uma das diferenças do Evangelho que nós temos crido, temos pregado, estamos pregando. Um grande mal tem caído na terra, um espírito que tem enganado as pessoas, e constantemente nós ouvimos pessoas fazerem esta afirmação: ó, agora sou da igreja. Ó, fulano arrumou uma namorada, é gente boa, é da igreja. Fulano arrumou um namorado, é um rapaz da igreja. E coisas dessa natureza. Isso não significa absolutamente nada. Jesus nunca disse: vá pertencer a uma igreja, vá pertencer a uma denominação. Ele foi direto
ele foi claro, ele foi simples e disse: vinde a mim. Vinde a mim, todos, eu vos aliviarei. Denominação não alivia ninguém, mas pelo contrário. Jesus mesmo disse que seus líderes atam fardos pesados e colocam sobre as pessoas coisas que eles mesmos não querem mover nem com um dedo. Veja só, coisas que eles mesmos não estão dispostos a fazerem. Poderíamos citar uma coisa simples, a mais simples dentre elas, né? Quando eles mandam as pessoas venderem suas coisas e levar o dinheiro para a igreja. Vê se eles querem vender as coisas deles e levar para algum lugar, ou distribuir para os pobres. É só uma coisa bem grotesca que acontece muito, dentre muitas outras. Nós estamos citando. Jesus disse assim: atam fardos pesados, colocam sobre as pessoas, quando eles mesmos não querem praticar, não praticam, não vivem. Então Jesus disse: vinde a mim, eu vos aliviarei. Então ninguém deve pensar ou ter um medo de, ao tornar-se um cristão, adquirir para si, digamos assim, um fardo ou um peso a respeito de muitas coisas, tal como a Bíblia faz menção: não toques, não proves, não manuseie, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E constantemente muitas pessoas pensam assim: mas é difícil demais ser crente. Então há uma contradição com o que Jesus disse. Ele disse: eu vos aliviarei. Ele não disse: eu vos imporei uma carga. Olha só, ele nunca disse isso: eu vos imporei uma carga. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. Agora, o que era o jugo de Jesus? É a palavra de Deus, é a vontade do Pai. Ele disse assim, que ele só fazia aquilo que agradava ao Pai. Em certo momento ele disse, quando os discípulos haviam ido buscar comida para ele, você lê isto em São João capítulo 4, no encontro de Jesus com a samaritana. Enquanto eles foram buscar comida, Jesus encontrou com a samaritana, teve aquela conversa e fez aquela obra de salvação na vida dela. E ela correu e chamou as pessoas, e as pessoas começaram a vir, e os discípulos chegaram e preocupados com ele, porque já era tarde e ele não tinha se alimentado ainda, e diziam: mestre, come. Há sempre uma preocupação por comida, né? Mestre, come. E ele disse assim: uma comida tenho que vós não conheceis.
E os discípulos, assim, muito temerosos, muitas vezes eles não ousavam fazer certas perguntas para Jesus. Normalmente é assim, né? Muitas vezes pessoas até ficam com vontade de perguntar certas coisas e receiam. E os discípulos eram assim. E eles ficaram comentando entre si: será que alguém veio aqui trazer comida para ele? Mas ele, conhecendo seus corações, disse: a minha comida é fazer a vontade de meu Pai que está no céu. Então esse era o fardo de Jesus. E ele disse que é leve. Ele disse que é leve. Veja, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E um daqueles dos que tiveram a experiência lá no princípio com Jesus foi o apóstolo João. Mais tarde, ele escrevendo suas cartas, exortando aos cristãos a guardarem os mandamentos de Jesus, ele disse assim: e os seus mandamentos não são pesados. Se o ser humano soubesse que seguir a Jesus, andar de acordo com sua palavra e com seus mandamentos, é muito mais fácil, muito mais leve, muito mais suave do que andar segundo os conselhos do mundo? Veja, mas as pessoas não têm esse conhecimento. Sabe de uma coisa? Há um preço para ir para o céu, se é que podemos dizer assim, mas há também um preço, e um alto preço, para se chegar ao inferno. Não se vai para o inferno de graça. A salvação é de graça. A única coisa que existe de graça é a salvação. O único preço é negar-se a si mesmo, tomar sua própria cruz e seguir a Jesus. Mas a salvação é de graça. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então, de graça duas vezes. A única coisa que existe de graça é a salvação. Mas para chegar ao inferno tem um preço muito alto. Há um preço a ser pago. Acha que é barato? Vamos dizer assim, acha que é fácil ser uma prostituta? Ser um vagabundo, ser um ladrão? Acha que é fácil? Acha que é leve a vida de um cachaceiro? É boa, leve, viver caído nas ruas? E quantas coisas mais? Acha que é barato, é fácil a vida imunda que os famosos e os ricos deste mundo vivem? Elas chegam a adoecer do estômago para ser modelo.
Como é que chama aquela doença que dá de tanto ficar sem comer? É uma doença terrível, depois para reverter, anorexia. É um preço terrível. Talvez algumas de vocês, mulheres, podem dizer, não sei se alguém aí já usou ou usa, é fácil equilibrar-se em cima de um salto bem alto e fininho, para obedecer o conselho das meretrizes, que determinam que aquilo é bonito e sensual. Quem tem o padrão de beleza no mundo? Quem são eles, quem são elas para estabelecer padrão de beleza? Chegam em casa, os pés estão assim, ó. Às vezes tem que botar na água quente com sal. Há um preço para se perder. Acha que é fácil ser um político? Mentir de cara limpa assim, em todo lugar que chega e sabe? E ser falso e... Acha que aquilo é fácil? Não, aquilo é muito caro. Certa vez eu ouvi de um falso pastor que deu um abraço falso em um verdadeiro pastor. E por coincidência nós estávamos no mesmo hotel, o quarto dele quase de frente com o meu, e eu escutei um algazarra à noite, um pouco antes de dormir, abri a minha porta para ver o que era aquilo, e era lá no quarto daquele falso pastor, e ele ali criticando e dizendo assim para os seus companheiros: vocês acham que foi fácil forjar aquele abraço? Forçar aquilo para dizer que sou. Mesmo os ímpios, não é fácil para eles cometerem seus crimes, suas atrocidades, fazer o que eles fazem. É um alto preço. A única coisa que é de graça é a salvação que Jesus dá. Mas, gente, meus irmãos, eu estou com vários cultos que eu tento falar sobre 7 razões pelas quais nós devemos vir a Jesus, mas eu nunca consigo chegar, né? Porque a palavra de Deus é muito rica. Então veja Jesus aqui, ó, nesse convite. Por isso eu li aqui esse convite, para nós pensarmos sobre estas razões, por que devemos vir a Jesus. E aqui ele já disse muita coisa. Meu jugo é suave, meu fardo é leve, eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Agora só tem uma coisa importante, né? Tem que aprender dele a sua mansidão e a sua humildade. Humildade é a grande coisa. Humilde de coração. Mas a primeira coisa
pela qual nós devemos vir a Jesus. Está aqui esta mensagem pregada pelo profeta William Marion Branham, com o título Para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Foi uma pergunta feita pelo apóstolo Pedro. Quando muitos dos seus discípulos acharam dura a pregação de Jesus e viraram suas costas e já não andavam mais com ele, e Jesus virou para os 12 que haviam ficado e disse: vós não quereis também ir? Vão embora também. Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Em outras palavras, não importa quão duras elas pareçam, ainda assim elas são de vida eterna. Amém. Está escrito nos Provérbios que doces são as palavras do lisonjeiro, mas elas conduzem ao inferno, à perdição. Provérbios também diz que melhor é a repreensão clara do que o amor encoberto. E então, nesta mensagem, neste sermão, para quem iremos nós, ele fala destas 7 coisas, e ele diz: a primeira coisa, Jesus disse: eu sou o caminho. Todo mundo aqui já ouviu este versículo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a primeira coisa, Ele é o caminho. Agora, há somente um céu, e há somente um Deus, e um caminho para se chegar lá. Guardemos isso. Há somente um céu, há somente um Deus. As religiões pregam 3 deuses: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é mentira. Isso não existe, isso não está na Bíblia. A Bíblia mostra um Deus que se manifesta como Pai sobre todos, como Filho morrendo por todos, e depois como Espírito Santo para habitar em todos. Mas não 3 deuses, não 3 pessoas. Pai sobre nós, Filho conosco, Espírito Santo em nós. A Bíblia diz: 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito, e estes 3 são um. 3 ofícios de um Deus. Às vezes parece difícil entender isso, mas não é. Olha para mim. Eu sou pai. Meus filhos estão aí. Aqui tem um, tem outro lá. Sou pai. Eu sou filho. Eu nasci. Tenho uma mãe terrena, pai terreno. Nasci. Então eu sou filho. E eu sou espírito também. Todos nós temos espírito. Mas vamos deixar o termo espírito. Vou usar outra coisa. Eu sou um pastor. Então eu sou um pai, eu sou um filho, eu sou um pastor. Eu sou 3 pessoas? Não. São apenas ofícios diferentes que a mesma pessoa ocupa.
Lá na minha casa eu trato ele como, né? Eu atuo como pai sobre ele. Sou o pai dele. Quando eu chego aqui, eu não faço papel de pai. Aqui eu faço papel de pastor. Veja só. Quando o meu pai, que congrega aqui, está aqui, eu não faço aqui papel de filho para ele. Eu faço papel de pastor. Lá fora, atuo como filho. Peço a bênção dele e tudo mais. Aqui dentro, eu atuo como pastor. Se eu tiver que chamar a atenção como pastor, eu chamo a atenção, eu corrijo, eu dou ordens, não interessa. Se é meu pai, se é meu filho, se é... porque nós atuamos em diferentes ofícios. Todavia eu sou uma única pessoa, assim é Deus. Sobre todos, Ele é Pai, Criador. Mas quando Ele criou para si um corpo e habitou nele, aquele corpo chamado Jesus, ali Ele foi filho, veio nascer aqui na terra como um bebê. Então, filho, por isso filho. E depois que Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus, cumpriu a sua promessa de voltar e habitar dentro de nós. No dia de Pentecostes, ele desceu na forma de Espírito Santo. Não era outra pessoa, era o mesmo Jesus, conforme ele havia dito: vou e venho para vós. E estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. Então só há um céu, só há um Deus, só há um céu. E só há um caminho para chegar lá. Não há muitos caminhos, mas somente um caminho para se chegar lá. E Jesus disse: eu sou esse caminho. Agora nós tentamos fazer outros caminhos, tentamos dizer que há outros caminhos, tentamos o caminho do credo, tentamos seguir isto. Muitos de nós em igrejas temos um certo credo e aceitamos e executamos, e isso pode estar bem, como cobertura de folha de figueira. Eu não vou entrar nisso, mas é o que Adão fez lá no jardim do Éden quando viu que estava nu. Pegou, a Bíblia diz, cozeu folhas de figueira e fez para si aventais, e tentou se esconder de Deus. Mas o caminho do homem não serve. Quando Deus chegou e chamou por ele: Adão, 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 por que você está escondendo? Eu descobri que eu estou nu. Você já sei, você desobedeceu a minha palavra, né? Em outras palavras, Deus disse para ele: só que isso aí não serve não, essa cobertura não serve não. Aquilo que você mesmo pode fazer para resolver seus problemas não é suficiente, não serve. E Deus foi lá atrás e matou um cordeiro, prefigurando Jesus Cristo, que viria como cordeiro de Deus mais tarde. Matou aquele cordeiro, tirou as peles e jogou lá de trás dos arbustos e disse para Adão e Eva: veste isso aí. O salário do pecado é a morte, é sangue. Não adianta você fazer religião, cobertura. Religião significa cobertura, costurar folhas de figo, pertencer a isso, pertencer àquilo. Não, você tem que entrar debaixo do sangue, porque o salário do pecado é morte. Algo tem que morrer. Aleluia. Mas se você vai para o céu, você tem que passar por Jesus, porque Ele é o caminho. Não pode haver outro caminho para se ir ao céu, somente por Jesus. Temos caminhos que chamamos nossa denominação. Pergunta-se a um homem hoje: você é cristão? Ele diz assim: eu sou metodista. Você é cristão? Eu sou batista. Eu sou presbiteriano. Eu sou pentecostal, eu sou nazareno.
ou algo assim. Essa não é a questão. Não faz diferença. Eu sou adventista. Eu sou... Não faz diferença. Eu sou da casa da bênção. Eu sou da igreja do véu. Eu sou... Muito bem. Era melhor ser de Jesus. Para ser um cristão, é necessário estar em Cristo. E há somente uma maneira de se entrar em Cristo, e não é através de credos ou através de igrejas, mas através do batismo do Espírito Santo. E o batismo do Espírito Santo, ele tem uma promessa pela qual ele deve vir. E ela está escrita no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 38, que diz: arrependei-vos. Jesus começou seu ministério na terra, foi dizendo às pessoas para se arrepender. São Mateus capítulo 4, verso 17. Então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. E em Atos capítulo 2, versículo 38 está escrito: arrependei-vos cada um de vós e sede batizados em nome de Jesus Cristo. Nunca Pai, Filho e Espírito Santo, isso não está em lugar nenhum. Para perdão dos seus pecados, e recebereis. Olha só. Em nenhum outro lugar na Bíblia te diz como ou por onde receber o Espírito Santo. Apenas nesse versículo diz: arrependei-vos de seus pecados, sede batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você não vai encontrar uma escritura te dizendo outra coisa, assim: faça isto ou aquilo e receberá o Espírito Santo. Não tem. Desafio qualquer pessoa a me mostrar uma escritura diferente, onde diz: faça assim e assim e assim e receba o Espírito Santo. Não. Só há um meio: arrependimento, batismo em nome de Jesus Cristo, e então recebereis o Espírito Santo. Veja, esta é a forma de entrar em Cristo. É através do batismo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: porque por um Espírito somos batizados em um corpo. É o Espírito Santo que nos coloca dentro do corpo de Cristo e nos faz membros de seu corpo, não membros de igreja, membros de seu corpo. Veja, temos de nascer de novo, e isto é novo nascimento. A grande doutrina de Jesus, a primeira doutrina que ele ensinou, São João capítulo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Temos que nascer de novo. E quando nascemos de novo, então estamos em Cristo. E se você está em Cristo, você está no caminho, porque Ele é o caminho. E quantas coisas mais poderíamos dizer, né? E se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E se você está em Cristo, você tem vida eterna. E se você está em Cristo, a palavra de Cristo não é pesada para você. E se você está em Cristo, e o que mais poderíamos dizer?
Se você está em Cristo, você já não tem mais nenhuma condenação. E se você está em Cristo, você está no descanso. Aleluia. Não é maravilhoso isso? Hã? Amém. Acorda, gente. Você deve dizer amém para a palavra de Deus. Você deve confirmar a verdade. Amém quer dizer assim seja. Houve um homem, uma vez na Bíblia, do qual Jesus falou em sua famosa parábola. Preste atenção nisso aqui. Ele disse que havia um homem rico e ele preparou uma ceia, uma grande ceia, e convidou as pessoas para virem. E quando a ceia estava pronta e tudo estava pronto para ser servido, todos os convidados tinham que ser levados aos seus assentos. Você sabe como é. E à mesa foi encontrado um homem que não estava trajado com veste nupcial. Agora, muitos que leem a Bíblia estão muito bem familiarizados com esta escritura. Esse era um costume no Oriente, que eles davam a festa de casamento, mas eles tinham uma veste específica para todos os convidados. Então ali vinha um amigo rico e chegava na porta, ele tinha que colocar aquela veste sobre ele. A sua bonita roupa não servia. Ali chegava um amigo pobre, a sua roupa remendada não fazia diferença. Aquela veste nupcial era colocada sobre ele também, e todos ficavam iguais. Mas lá dentro, a Bíblia diz, foi encontrado um homem que não estava com aquela veste. E o rei disse a este indivíduo: amigo, por que estás aqui sem veste nupcial? A pergunta foi feita: por que vieste sem veste nupcial? E notaram vocês, a Bíblia diz que ele emudeceu. Ele não tinha resposta. Ele não tinha nenhuma justificativa. Aí ele diz aqui: agora tive o privilégio de estar em lugares no Oriente e assistir casamentos orientais. Eles não mudam. Os mesmos costumes por milhares de anos. Agora, quando há uma ceia de casamento a ser celebrada em honra de alguém, o noivo fornece vestes para todas as pessoas que entram, porque seus amigos consistem de pobres, ricos, medianos. Mas a cada um ele convida, é dado um convite, e este convite tem o nome do noivo nele, e ele traz este convite à porta, e há um porteiro que fica junto à porta, e ele tem as vestes. Portanto, um homem chega muito bem vestido, e o porteiro põe uma veste comum nele. O próximo homem que chega é medíocre, nível médio, né? E ele não está vestido muito mal, mas ele recebe o mesmo tipo de roupa que o rico recebeu. E então o próximo indivíduo que chega, sem dúvida, que tem sido convidado à ceia, e tamanha honra para seu amigo, e ele lavou suas roupas, e fez tanto para se aprontar, mas ele somente fez isto em vão. Veja, porque ele vai vestir a mesma veste nupcial. Assim é, não há nada que possamos fazer acerca disso. Deus proveu nossa salvação através de Jesus Cristo, e não é pelo que possamos fazer, ou por quantas coisas boas que possamos fazer, o que está bem, nada a dizer contra isso, mas pela graça sois salvos por meio da fé. E então este homem pobre recebe o mesmo tipo de roupa que o homem rico recebeu, e o outro homem recebeu. Então, quando estão assentados à mesa, todos parecem iguais. E agora, o que aconteceu com este homem? O que aconteceu? Ele emudeceu, porque ele tinha subido por uma janela. Ele tinha entrado por uma lateral, né? E Jesus disse lá em São João capítulo 10, aquele que não entra pela porta é ladrão e salteador. Ele emudeceu. Veja,
Ele tinha subido por uma janela, ou entrado por uma porta lateral, ou entrado por algum outro caminho, além do caminho provido por ele, pelo noivo, por aquele que fez o convite. E ele tinha ficado sem receber a roupa. É assim que vai ser no dia do juízo. Há outros caminhos, há caminhos de igreja, há caminhos de credos, há caminhos de diferentes coisas, mas Jesus diz: eu sou o caminho. Se você entrar por outro lugar, E sabe o que é que aquele homem fez? Chamou os seus servos e disse: lança e peguem este homem, lança ele nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E aquele homem foi jogado para fora. Leia aí, vê se encontra aí essa parábola aí, para a gente citar aqui. Eu não anotei. Está no Evangelho de Jesus. E você pode ler lá que está escrito desse jeito. Em São João 10 ele disse: eu sou a porta do curral das ovelhas. E as pessoas hoje, do mesmo modo que eram naquela época, elas simplesmente recusam-se a tomar esse caminho. Elas querem seu próprio caminho, elas pensam que é igualmente bom. Aqui há algum tempo, eu creio que foi em Louisville, havia um jovem, agora preste atenção nessa história, e ele tinha algo errado com um dos seus ouvidos. Bem, ele foi ao seu médico, e seu médico o manteve em observação por várias semanas e piorou. Finalmente o médico disse: tenho que encaminhá-lo a um especialista. E quando o especialista diagnosticou o caso, era certo complicado o nome médico, que não creio que eu soubesse, que eu poderia dizê-lo, eu teria que tê-lo anotado e praticá-lo por uma hora para soletrá-lo, esses nomes científicos, né? E então vocês não saberiam o que eu disse quando eu soletrasse, ou dissesse, porque eu não saberia o que era para começar, mas era algo errado com o seu ouvido, e teria ceifado sua vida. No ouvido, poderia ter matado, sim. Às vezes, olha, o ser humano, nós somos tão nada mesmo. Outro dia eu estava vendo onde um bombeiro militar teve que fazer uma cirurgia no coração por causa de uma pelezinha de milho de pipoca que ficou presa no pé do dente. Faz sentido? Mas ele teve que fazer uma cirurgia no coração, senão ele teria morrido. E a tia da minha esposa aqui foi parar no hospital, em grande observação, por causa de um problema no dente que desceu assim, aqui para baixo, para a garganta, e quando viram ficaram tudo assustados. Não queriam nem dizer o que era, mas por fim disseram para ela: olha, se esse negócio descer mais um pouco, vai para o seu coração, te mata na hora. Isso é o ser humano. Vale nada esse corpo. Então veja, então era algo no ouvido do rapaz que teria matado. E ele disse: o caso está avançado, e eu não conheço ninguém que poderia fazer um diagnóstico completo do caso para ver se realmente é verdade ou não, a não ser um certo homem que vive em St. Louis, um médico, uma cidade lá dos Estados Unidos, caso real. O rapaz foi rapidamente para St. Louis. Este médico tinha se aposentado e mudado para New Orleans. Não era como hoje, que tudo é muito fácil, né? Comunicação. Isso era quando? Isso era por volta de 1960, quando isso aqui foi pregado. O velho médico examinou e disse: eles diagnosticaram correto, filho, e está muito avançado. E o jovem disse: doutor, o senhor fará a operação? O médico, que já tinha se aposentado, ele disse: não, filho, eu não posso fazê-la, minha mão não é firme o bastante, já estava trêmulo. Ele disse: agora, eu conheço somente um homem no mundo inteiro, presta atenção nisso, só um homem no mundo inteiro que poderia realizar esta operação. Ele disse: esse homem está na cidade de Nova York agora,
embarcando para 6 meses de férias na Europa. E não sei nem mesmo se você conseguirá alcançá-lo. E mesmo que você o alcance, se ele até mesmo fará a operação. Estava saindo de férias. Ele é o único homem que conheço quanto a esta doença rara que poderia realizar esta operação. E você não pode esperar, você estará morto dentro de 6 meses. Que situação, hein? Ele disse, o rapaz, apanhe o telefone, chame-o, faça algo, eu não quero morrer, entre em contato com ele de algum modo. E finalmente conseguiram entrar em contato com o médico e ele consentiu em fazer a operação. Agora, preste atenção nisso. Quando este jovem estava conversando com o velho médico, e ele lhe disse qual era o seu problema, e que havia somente um homem que poderia realizar esta operação. Ele não olhou para o velho médico como algumas pessoas olham para um ministro, quando ele lhes diz que Jesus é a única maneira de se salvar. Ele não olhou para o médico e disse, belo discurso, doutor. Gostei da sua pregação. Eu certamente apreciei sua palestra. Voltarei para ouvi-lo em outra ocasião. Certa vez o apóstolo São Paulo chegou numa certa cidade e teve a oportunidade de pregar para as pessoas ali em Éfeso, e elas ouviram de Paulo, e ouviram, e disseram assim, bem, Paulo, isso é muito bom, nós voltaremos para te ouvir outra vez. E ficou por isso mesmo. E naquela cidade de Éfeso, nós encontramos que ali houve 12 pessoas salvas, apenas. Foi muito boa a sua pregação, outra vez eu volto para te ouvir mais. Mas aquele rapaz não fez assim. Ele não disse, bem, doutor, gostei muito da sua explicação, do seu diagnóstico. Outro dia eu volto aqui novamente. Não. A coisa era séria. E quando o médico disse a situação para ele imediatamente disse, doutor, pegue o telefone, chame esse homem, faça algo, eu não quero morrer, entre em contato com ele, faça o que for preciso, pelo amor de Deus, vamos fazer. O que é que tem que ser feito? Quanto é que tem que pagar? Quanto que... Veja, mas faça alguma coisa, doutor. Mas as pessoas são assim. Quando o ministro diz que Jesus é o único caminho da salvação, muitas delas dizem, que boa pregação. Gostei, maravilhoso. Às vezes até batem palmas. Detesto quando eu termino uma pregação e as pessoas batem palmas. Tem pregador que gosta, eu não gosto. Pelo amor de Deus. Nunca façam isso aqui. Quer bater palma para Jesus? Bate outra hora. Quando eu terminar uma pregação, não. Isso me desmonta. Veja, agora é assim que as pessoas fazem com o cristianismo. Mas se você somente compreendesse que é morte rejeitar esse caminho, essa é a razão porque Pedro falou, para quem iríamos nós? Porque somente tu tens vida eterna, tu és o único e o único caminho que Deus estipulou, e isto é vida eterna. Agora devemos recordar que Ele é o caminho. Nós vamos terminar, vamos parar nessa primeira razão, porque são 7. Agora nós estamos terminando a primeira. E se você está em Cristo, você entra em Cristo ao nascer em Cristo.
Agora não adianta dizer às pessoas o caminho. E qual é o caminho? A não ser que se diga como entrar nele. Agora você nasce em Cristo, você se torna uma parte dele, você se torna uma nova criatura ou uma nova criação. Quando nasce no reino de Deus, você se torna uma parte de Cristo. Quando eu nasci na família Brana, eu me tornei um Brana por nascimento. É assim que você se torna parte de Cristo, e a maneira como entra no caminho, pelo novo nascimento, isso mesmo. É assim que se entra no caminho, e Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Poderíamos permanecer nisso por longo tempo, mas o tempo não nos permite e nem nos permite falar das outras razões pelas quais devemos vir a Jesus. Mas só essa já seria suficiente. É o único caminho, é a única porta, é a única saída, é a única salvação para o único céu que existe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te dê fé, que o Senhor te dê discernimento, te dê revelação, que o Senhor atenda ao desejo do seu coração. É a minha oração nesta noite. Pai Santo, nós te agradecemos por mais este momento na tua presença e rogamos que a tua bênção repouse sobre cada um que veio, Pai, pois ninguém veio por si mesmo, mas foi algo que moveu dentro de seus corações para os fazer deslocar-se de suas casas e chegarem a este lugar simples e humildes, se assentarem e ouvir da tua palavra nesta noite. Mas o teu Espírito Santo é o único capaz de revelar isto e colocar dentro de cada pessoa a certeza de que esta é a única coisa, que é o único caminho para os céus, para a vida eterna, é Jesus Cristo. Rogamos, pois, Senhor, que o Senhor abençoe, que o Senhor recompense, para que cada um saiba que tem ouvido a verdade. Seja qual for a necessidade humana, terrena aqui, nós oramos também para que o Senhor atenda, pois todos nós somos cheios de falhas, necessidades, problemas familiares, há enfermidades, há coisas, lutas, tribulações. Pai, nós oramos para que o Senhor ajude cada um, para que ao ser ajudado, ao ver a mão do Senhor operando, possa saber que tem ouvido a tua palavra, que é a verdade, e saber que tu és o único caminho certo, Pai. É a nossa petição e a nossa gratidão nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O Senhor, Deus, acompanha a todos, em nome de Jesus Cristo. Terça-feira, o Senhor nos permitindo, estaremos aqui para mais um culto de estudo da palavra. Quinta-feira, culto de oração. Próximo domingo não teremos culto aqui, porque estaremos no encontro regional de pastores em Palmas, na cidade de Palmas. Então, próximo domingo aqui a igreja estará fechada, né? Não vai ter culto, mas na outra terça estaremos de novo. Amém? Deus abençoe a todos. Acho que era só isso o recado, não é? Culto terça, culto quinta, no domingo não, porque estaremos no encontro. E na próxima semana nós voltamos. E todos são sempre bem-vindos. Amém.